A expectativa do Internacional para a estreia no Campeonato Gaúcho neste sábado contra o Juventude está em cima do volante Johnny. Ele não participou da atividade desta terça-feira em razão de bolhas no pé, mas está previsto para começar jogando na primeira partida dessa temporada. No mercado de transferências, o Internacional encaminha a contratação de um volante que foi destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado. E na Copinha, o Inter consegue uma grande reação com gol do filho de Fernandão, mas nos pênaltis acaba perdendo e dando adeus à Copa São Paulo. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve uma ausência importante. A ausência do volante Johnny, que, em razão de bolhas no pé, não participou dessa atividade. Ele já havia ficado de fora do jogo-treino do último sábado. Na segunda-feira, também ficou de fora do treinamento e hoje apenas deu voltas no gramado. O Johnny, e a gente conversando com as pessoas do Internacional, a gente ouviu que o Johnny não é uma preocupação para o jogo de sábado. Ele está sendo muito mais preservado porque a bolha que ele teve no pé gerou uma infecção, um problema com um pouco mais de complexidade, por isso ele ficou um tempinho fora. Mas está tudo dentro do cronograma de recuperação. Inclusive a expectativa é que ou nessa quarta ou na quinta-feira o Johnny treine normalmente e aí ele possa participar da estreia colorada no Campeonato Gaúcho, nesse sábado contra a equipe do Juventude. O Johnny é titular desse time, que vai ter Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René, Johnny e Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Alemão. Esse é o time do Inter para a estreia do Campeonato Gaúcho. É muito difícil que a gente tenha algum tipo de novidade nessa história, tá? Além do Johnny, importante ressaltar, Gabriel Mercado, que tem uma lesão muscular e fica de fora dos 2 primeiros jogos do Inter no Campeonato Gaúcho, correu em volta do gramado. Também está caminhando bem no seu processo de recuperação. E, depois do treino, o Mano Menezes deu uma atenção especial para os jovens jogadores que estavam ali trabalhando. Alguns do time sub-17, o Pedro Arruda, o Lucas Fonseca, fez um trabalho especial também com o Mário Fernandes, com o Igor Gomes, que foi muito interessante. E amanhã eu devo publicar um vídeo trazendo detalhes desse trabalho de bastidor feito pelo técnico Mano Menezes. Mas eu quero começar falando sobre o mercado de transferências, porque o Inter está encaminhando a contratação de um volante que foi destaque do último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. E eu falo do Gabriel Baralhas. Ele tem 24 anos de idade, foi um dos melhores jogadores do Atlético Goianiense nas últimas temporadas e o Inter está avançando para a contratação desse jogador. Informação, inclusive, do Lucas Dias e do João Batista Filho, lá da Rádio Bandeirantes. E aí, quando a gente vai buscar mais informações, ele deve vir ou por empréstimo ou por compra, não está bem definido isso ainda. Ele renovou o contrato dele, inclusive, com o Atlético Goianiense até 2025, para que o clube goiano tenha um pouco mais de segurança na liberação dele, possa ser bem recompensado pelo Internacional. O próprio presidente do Atlético Goianiense garante que a renovação não mela a negociação com o Internacional, então ela de fato está acontecendo. E o Baralhas, quando a gente conversa com colegas de Goiânia sobre esse jogador, a gente só ouve maravilhas. Um volante completo, que pode jogar tanto como 5, tanto como 8, que era o principal jogador do Atlético Goianiense, que entra na área, gosta de aparecer como elemento surpresa, finaliza bem, fez gol contra o Nacional do Uruguai, por exemplo, contra o time do Soares, na Copa Sul-Americana de 2022, e que é muito completo, tá? Esses são os relatos que a gente tem recebido sobre o Gabriel Baralhas. Se fala maravilhas sobre esse jogador, que viria para auxiliar na composição de grupo. O Inter tem Johnny, Matheus Dias e Depena. 3 volantes para 2 posições. Precisa ter pelo menos mais um, né? Para poder rodar direitinho. Às vezes tu coloca o Depena como um meia esquerda, como um ponta esquerda, precisa de mais um volante. Então o Baralhas vai auxiliar nessa rotação do elenco acima de tudo e o Inter está avançando na contratação desse jogador. Nesta terça-feira a gente teve a eliminação colorada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogo à noite contra o Ituano, onde o Inter saiu perdendo em 2 gols bobos, levou 2 gols de bola parada e conseguiu buscar no segundo tempo. E aí eu quero fazer alguns destaques. Primeiro, Gabriel
Carvalho, meia atacante de 15 anos de idade, que entrou no segundo tempo pela segunda vez e jogou muito bem. Olha, é um guri diferente que o Inter tem aí na base, o Gabriel Carvalho. Além dele, o Rodriguinho, que tem 16 anos, entrou no segundo tempo. O Ricardo Matias, que tem 16 anos, entrou no segundo tempo. Então, por mais que seja uma competição sub-20, o Inter mostrou jogadores lá do sub-17 que tem muito potencial, que se destacam bastante e que podem, enfim, ter um processo de desenvolvimento melhor. O Inter conseguiu o empate, tá? Com um gol do Lippe e um gol do Enzo, filho do Fernandão, que até no Twitter eu estava conversando e eu comparei com o gol do Fernandão, do pai dele, na final da Libertadores contra o São Paulo, porque o goleiro ele solta a bola igual o Rogério Ceni soltou naquele lance e o Enzo teve oportunismo para colocar para dentro. E aí foi para os pênaltis. Todo mundo acertou os pênaltis. O Enzo fez gol de pênalti, o Rangel, que é o capitão do time, fez gol de pênalti. Todo mundo acertou. E aí no último lance, o Bastian, que é o zagueiro canhoto, bateu muito mal o pênalti, foi displicente para a bola, ele tentou copiar aquilo que o jogador do Coritiba fez, de não tomar distância para pegar o goleiro de surpresa, mas bateu muito mal e acabou jogando fora a participação do Inter na Copinha. O Inter é eliminado nas oitavas de final e agora os jogadores voltam e alguns deles devem ser observados pelo técnico Mano Menezes, em especial Alan Anis deve ir para o grupo principal, o Rangel é um que vai aparecer constantemente no grupo principal, o Mateu é um que pode aparecer no grupo principal também para compor treinamentos, pelo menos. Então o Inter agora volta, o time sub-20, para Porto Alegre para dar sequência ao seu trabalho. Aliás, sobre base, eu gravei um vídeo nessa tarde falando sobre Gustavo Grossi e sobre os frutos colhidos pelo trabalho do argentino até o momento, que já quase se completam 2 anos. Vem acontecendo algumas críticas ao trabalho dele, em especial dos meus colegas lá do Donos da Bola, o Meneghetti, o Baldasso, andaram criticando ele, e eu fiz um contraponto a essa crítica, trazendo informações, dados, relatos a respeito da passagem do Gustavo Grossi para as categorias de base do Internacional. É só clicar aqui em cima para assistir. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Quero passar aqui alguns jogos dessa quarta-feira, tá? Por exemplo, Premier League, 2 jogaços, um deles, Crystal Palace contra United. Odd do Crystal Palace 4.75, odd do empate 3.75, odd do United 1.8. E aí o grande jogo, Manchester City e Tottenham. Vitória do City está pagando 1.38, empate 5.33 e o Tottenham está pagando 7.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!